Olá, minhas amadas, bom dia, ou boa tarde ou boa noite para quem vai assistir depois. Hoje vamos continuar Marcos 2 e vamos entrar em Marcos 3. Pretendo também, pelo tamanho de Marcos 3, né, e até Marcos 4, pelo menos os primeiros versículos. Nós vamos ver como é que vai ficar o tempo, né? E nós vamos ajustando durante a explanação. Bora lá? Vamos lá, então. Tem sido dias mais complicados até para gravar, com tudo que está acontecendo lá no sul. Acaba que até pessoas normais, né, pessoas normais como se eu fosse anormal, né, tô brincando. Pessoas que não são de lá, pessoas que não têm parentes ou conhecidos lá, né, já fica angustiado, fica triste, né. E nós, eu, por exemplo, que tenho família lá, a gente fica mais preocupado ainda, né. Então é difícil até de comentar o que se passa dentro do coração, né. Então, claro que eu sofro também, né? Tenho medo, tenho incertezas, né? Mas eu também não posso parar, né? A gente não pode parar a vida. Assim como quando o Dudu ficou doente, né? Assim como acontecem os problemas na vida da gente, a gente não pode parar a vida, né? A vontade é de enfiar a cabeça, eu falei sexta-feira na live, de embaixo do travesseiro ficar, mas não dá, não podemos fazer isso, né? Não devemos fazer isso, porque isso acaba adoecendo, né? Então tem que, dentro do possível, manter o bom ânimo, como Jesus sempre nos pede, né? Tenha bom ânimo, né? E buscar fazer o melhor mesmo, o melhor que dá para fazer, mesmo tendo esses problemas para passar, né? Ontem era dia 12, dia das mães, eu não gravei mesmo. Eu ainda vou voltar, viu, gente, a gravar liberar a explanação aos domingos. Realmente esses últimos dias aí têm sido complicados de todos os sentidos. E ainda domingo que vem ainda tem a festa, né, que a gente vai fazer aqui. Convidamos as pessoas que ajudaram o Dudu nesse processo, que nos apoiaram. E aí eu acho que depois aí fica tudo mais calmo. Tudo volta ao normal, se Deus quiser. Essa semana o Dudu tem exames para fazer, hoje e quarta. Então eu espero que fique tudo bem. Agradeço o carinho, a paciência, o amor de vocês, as orações de vocês. Vamos construindo juntos aí esse estudo, esse amor, né? Essa dedicação por Jesus que todos nós estamos buscando aqui juntas, né? Então nós vamos para Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. É sobre o jejum. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Não podem, enquanto tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e neste tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a nova, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova.
como sempre, né, o texto, a fala de Jesus cheia de alegorias, e a gente pode começar o seguinte, né? Os discípulos de Jesus não estavam jejuando como os de João Batista ou dos fariseus estavam, né? Os sacerdotes da época, né? Aí Jesus disse assim, como pode eles jejuarem se Jesus, no caso, estava lá com eles, né? O jejum tem um objetivo de... O jejum, quando feito, no caso, ele tem que ter um objetivo. Então, no caso, geralmente é nos tirar ali um tempinho para pensar, para nos aproximar de Deus, do Santíssimo, né? E aí Jesus disse, mas se eu tô aqui, por que os meus discípulos vão jejuar, né? Aí, agora quando eu for embora, eles vão jejuar, né? Isso que ele disse. Mas na verdade o jejum é muito maior a discussão, né, gente? Mas é simples. Tem gente que chega na quaresma, né? A quaresma é um período de 40 dias antes da Páscoa. Tem muita gente que chega nesse período e faz jejum. Faz jejum de algo que a pessoa goste muito, né? Tem pessoas que ficam, sei lá, sem beber bebida alcoólica aos 40 dias. Eu gosto muito de comer doce, então vou ficar os 40 dias sem comer doce. Então não tem nenhum problema jejuar, né? Desde que seja com a dedicação e com a concentração, né, correta. Porque vocês entendem que não adianta de nada eu jejuar 40 dias praguejando, reclamando, falando mal dos outros, né? Tomando vantagem dos outros, fazendo fofoca, inventando mentira, divulgando fake news, até isso, viu, gente? Então não adianta eu fazer jejum de um lado e no outro não melhorar dentro de mim. Mas o jejum, quando feito com amor verdadeiro, com esforço de verdade e um esforço sincero mesmo de se melhorar, ele é muito bom. Ele faz que a gente se aproxime mais de Deus, né? Mais de Jesus e mais do nosso objetivo. Mas tem que lembrar que não adianta um jejum falado, digamos assim, da boca para fora, né? Não vou beber por 40 dias, mas no resto do ano eu bebo bebida alcoólica exageradamente a ponto de prejudicar os meus irmãos ou a minha família, fazer briga, fazer discussão por conta da bebida e tal. Então não adianta nada. Os 40 dias eu não beber, se no restante no restante do ano eu exagero e prejudico a minha família e quem está em volta de mim. Mas quando é feito com propósito, com amor de verdade, né? E a gente até comentou numa leitura sobre isso em outra explanação, é que o melhor mesmo é jejuar de blasfemar, de falar mal, jejuar de coisas ruins que a gente acaba fazendo para a gente prestar atenção nesse negócio que a gente precisa melhorar, né? Sei lá, se eu fosse uma pessoa que fala muito palavrão, então eu vou jejuar de palavrão. Eu vou dizer assim, por 40 dias eu vou evitar, né? Eu vou fazer um jejum disso.
acaba que isso vai fazer mudanças dentro de nós também, né? E assim, o jejum de comida, ele alcança o corpo físico, né? E às vezes faz até mal, né? A pessoa não pode jejuar sem comer nada, muito tempo e tal, né? Então tem que tomar esse cuidado. E por isso que eu digo que não tem que ficar sem comida, e sim sem algo que a pessoa goste, se for o caso de fazer, né? Mas sempre lembrando que não adianta fazer se não tiver um propósito bem definido e um esforço interior de realmente se melhorar, né? E assim, ó, o espírito, no caso, só vai se aproveitar do jejum, né? Se a pessoa quiser, se a pessoa se esforçar mesmo, né? Então, só pela regra humana de eu estar jejuando, não adianta jejuar por jejuar, né? Tem que jejuar com propósito, com esforço de se melhorar de verdade, é uma escolha nossa, né? E assim, a comparação que Jesus fez com o vinho e a vasilha nova, ele quis dizer que aquele vinho novo seria a palavra de Deus. E a palavra de Deus, os exemplos de Jesus, os ensinamentos de Jesus não cabem na vasilha antiga, que somos o nosso espírito anterior, antigo. A gente precisa renovar o nosso espírito para que caiba então o vinho novo, né? Para que a palavra de Deus esteja dentro de nós e não estrague, né? Não exploda a nossa vasilha velha. Para isso a gente precisa renovar o nosso interior. É isso que ele trouxe nessa comparação, nessa passagem. Que a gente precisa se renovar, buscar essa melhora para que a palavra de Deus, então, venha a nos renovar também. É assim que vai funcionar, né? Que daí vai funcionar sem maiores percalços, digamos assim. Vamos continuar. Então, Marcos 2, capítulo 2, versículos de 23 a 28, que encerra, então, esse capítulo. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi? Quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Ablatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas os sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Eu percebi que Marcos 3, o capítulo 3, que é o próximo, nos versículos de 1 a 6, continua falando do sábado. Então eu vou ler ele também e aí a gente continua sobre isso. Então, Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta
E profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. O sábado. Descansar, né, no 7º dia é uma coisa que é uma discussão muito grande entre as próprias religiões cristãs, né? Então nós temos muitas discussões sobre isso e eu quero trazer, na verdade, para vocês a visão de Jesus mesmo, né? E não quero que a gente se prenda aqui em discussões das nossas, digamos assim, religiões, né? Não vamos julgar as religiões, né? As que fazem ou as que não fazem, descansam aos sábados, né? E vamos ser até aos ensinamentos. Então, Jesus mesmo disse que Ele é o Senhor do sábado. E que o sábado foi feito para o homem descansar, e não o homem foi feito para o sábado. O dia de sábado, ou o domingo, dependendo da religião, mas seria o 7º dia. É o 7º dia que até Deus descansou da criação. Lá na Gênesis, na Bíblia, nós vamos ler isso num determinado ponto lá, aonde Deus descansou da criação, para nos trazer essa discussão, né? Essa questão de que sim, o homem precisa descansar. O corpo humano precisa dormir, precisa de descanso também. Não existe uma forma de viver sem ter o tempo de restabelecimento do corpo, né? Então, tem que descansar sim. Isso é notório, tá? Não podemos fugir disso. Tem que descansar. Mas o que a gente pode trazer para a gente conversar então sobre o restante? Porque Jesus perguntou, né? Mas e se for para fazer o bem, então eu não posso fazer o bem? Só porque é sábado, né? Então, descansar nos nossos dias de descanso, sim, mas se houver a possibilidade de fazer um bem, vamos fazer um bem. Se houver a possibilidade de ajudar alguém, vamos ajudar alguém. Né? Não vamos ficar sem ajudar porque é um sábado, porque é um domingo, é o dia de descanso definido lá pela nossa igreja, pela nossa instituição religiosa. Quando Jesus disse que Davi, contou a história que está lá no Velho Testamento, que Davi entrou ele estava com um grupo com fome, né? E ele entrou na sinagoga, aonde só os sacerdotes poderiam comer lá os tal dos pão, por causa da regra humana, né? A regra criada pelo ser humano da época. Aí Davi foi lá e pegou os pães e ainda dividiu com aquelas pessoas que estavam ali com ele, todas com fome. Aí a gente poderia dizer, mas tá errado pegar os pães dos sacerdotes, né? Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que sim, que se nós podemos ajudar alguém no sábado, nós vamos ajudar. Se nós pudermos pegar o pão lá do sacerdote para dar para quem está precisando, a gente vai dar, né? Jesus aí, nesse caso, não estava condenando, né? Ele estava dizendo que pegar o alimento, ajudar
as pessoas, era o certo a fazer. Eu vou dar um exemplo até prático, né, sobre isso. Se a gente fosse ver a saúde, tá? Então um médico, uma enfermeira, eles não iriam socorrer um doente no sábado no hospital, eles não iriam trabalhar no sábado ou no dia do descanso, né? Só porque, no caso, tem uma regra da instituição religiosa. Então, se chegar alguém morrendo num sábado, eu vou deixar morrer porque eu não posso trabalhar. Então, realmente, a gente tem que trazer um pouco, até peço desculpas se alguém pensa diferente, né? Não estou com objetivo nenhum de ofender ninguém, né? Mas entendam que não tem lógica, né? Eu não vou deixar um ser humano, ou até um bichinho, sei lá, um ser humano morrer sem atendimento médico, se eu fosse médica, né? Porque ele tá morrendo num sábado, no dia que é dito para descanso, né? Não faz sentido mesmo. E é só nesse sentido que eu quero dizer, não faz sentido, a gente precisa, e Jesus mesmo falou, que ele ficou, até diz ali na leitura, que ele ficou irritado, ficou nervoso com a dureza do coração das pessoas, né? E ele ficou nervoso com a dureza do coração, porque ele estava querendo fazer um bem e ninguém se pronunciou a favor, né? A favor do que ele estava querendo fazer e nem daquele bem, né, que ele ia fazer. Jesus também era ser humano, né? Também se irritava. Até queria fazer um adendo sobre sentimentos aqui, que eu inclusive aprendi isso recentemente. É um ano, digamos assim, que eu aprendi isso que eu vou dizer para vocês. É que sentimento, ele é inerente ao ser humano, ele vem de qualquer jeito. Mesmo que eu não queira sentir algo que não é bom, como irritação, ou como raiva, ou como tristeza. Não quero sentir raiva. Se eu fizer isso, eu vou estar, tentando de todas as formas sufocar qualquer sentimento de raiva que vem dentro de mim. E esse sufocar faz a raiva ficar lá dentro da gente e ela acaba trazendo doenças para nós mesmos, sabe? Então, esses sentimentos que são normais ao ser humano, né? A gente tem que sentir eles e só não tomar nenhuma atitude, digamos assim, enquanto está domado por eles, né? Então, me deu raiva, eu vou ficar quieta, né? Vou respirar fundo, vou sentir aquela raiva, vou dizer para a raiva internamente, tá bom, beleza, eu sei, eu tô com raiva, mas não vou fazer nada agora. Porque daí tomar atitudes com a raiva não vai dar certo, né? Mas sentir a raiva é necessário quando vem, para que a gente não fique depois adoentado com aquilo, né? Então a gente não consegue escolher se vai ter ou não raiva, tá? Mas a gente consegue escolher o que fazer com ela. Depois que sentiu a raiva, beleza, o que eu faço? Que tipo de decisão eu tomo depois, né? Que eu senti a raiva, então eu sou responsabilizado pelo depois, né? Então até Jesus sentiu ali entristecido, raiva, porque o pessoal, ninguém entendeu o que ele estava querendo dizer, que se é para fazer o bem, eu posso fazer o bem no sábado. Como é que eu não vou ajudar alguém no dia de descanso só porque é dia de descanso? Não tem nexo, né? E que a gente traga isso para a nossa vida, no sentido de que é necessário descansar, para a gente poder ajudar
a gente tem que estar bem também. Mas que no dia de descanso, se acontecer a oportunidade de ajudar alguém, que a gente ajude. Vamos então para Marcos 3, né, versículos de 7 a 30. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissesse quem ele era. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Então Jesus entrou numa casa novamente, reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. Muita coisa do que a gente leu nesse capítulo, a gente estudou em Mateus, capítulo 12. Mas aqui, né, trazido de uma forma mais, digamos assim, mais simples. e dá para perceber que o jeito que Marcos escrevia era um pouco mais simples, né, a forma como Marcos escrevia do que como Mateus escrevia. Mas vamos lá. Nessa parte que ele escolhe os discípulos, né?
que é procurado pela multidão. Então são coisas mais, né, digamos assim, da história, né? Que a gente, que nem eu falei, a gente não vai se ater tanto nas coisas que não trazem ensinamento, né? Então Jesus estava sendo muito procurado, estava preocupado com eles para não se empurrarem, né? Porque eles se empurravam muito para chegar e encostar em Jesus, né? A gente pode até entender ali essa questão de preocupação com o próximo, né? Mas e também quando escolheu os 12 apóstolos, é mais um contexto histórico. E aí eu fico com o que é trazido na questão de que ele explicou, né, para as pessoas lá, para os sacerdotes, né, que o Satanás não iria expulsar Satanás, né? Se ele estivesse trabalhando para o demônio, como eles diziam, não teria como Jesus expulsar o Satanás, porque se ele trabalhasse para ele, para que ele iria expulsar? Ia estar agindo contra ele mesmo, né? Apesar de que até é engraçado falar dessa forma, mas realmente, assim, não faz sentido a gente dizer que ele, por acaso, poderia ser, assim, poderia estar trabalhando para Satanás, sendo que ele fazia de tudo para expulsá-lo, né? Para que ele saísse desse meio, né? Também quando eles falam como se o espírito estivesse, então, na outra pessoa, né? O espírito do mal estivesse ali na outra pessoa. Então, realmente, assim, não faz sentido. Agora, tem detalhes ali da fala que a gente pode haver questionamento, que nem quando Jesus fala que se pecar contra o Espírito Santo é imperdoável, né? Não quero mudar a fala de Jesus, mas ele fala imperdoável, mas não é que seja imperdoável para Deus, né? Porque tudo Deus perdoa, ele é Pai, né? Ele nos ama e vai nos perdoar um dia se a gente se perdoar, né? E se a gente perdoar os outros. Mas essa blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Na verdade é ficar julgando que Jesus expulsava os demônios porque ele trabalhava para o demônio, que não tem nada a ver, né? Então achar isso na visão de Jesus, ali na frase de Jesus, era como se fosse um pecado, uma blasfêmia tão grande que não haveria perdão. Então, não haveria perdão até a pessoa entender que não poderia mais blasfemar contra o Espírito Santo, ou seja, não poderia mais ficar dizendo que Jesus trabalhava para o Satanás, né, para o demônio. Então, quando a pessoa entendesse, aprendesse e se modificasse, aí sim isso poderia ser revertido. Não é uma questão de que nunca mais vai ter como reverter, sabe, gente? Queria botar mais uma coisinha, mas não sei. Aí, isso me fez lembrar de uma coisa pra gente conversar sobre trazer pro nosso dia a dia, tá? E vocês vão talvez até concordar comigo. Como a gente julga todo dia, né, bem facilmente, o que é de Deus e quem é de Deus e quem não é. O tempo todo a gente faz isso. Eu me incluo nessa, né? O verdadeiro cristão faz isso, faz aquilo, beleza. Mas eu não posso julgar os que não são cristãos. Não posso ficar apontando o dedo, né? Não posso ficar pecando também com aquilo. O certo era nem pensar,
né? Se a outra pessoa é ou não é verdadeiramente cristã, o problema é dela. Quem vai se ver depois com a obra divina é a pessoa, né? E a gente é muito rápido em julgar, muito rápido em julgar. Ah, não, eu não uso caveira porque é do mal. Não, gente. Não é para uns pode, é para quem acha só, né? Que nem eu falei, eu acho que eu falei num vídeo, não sei se vocês viram, que para mim caveira demonstra o quanto a gente é um só, é quanto a gente é, como é que fala, gente? Único não, todos iguais. Para mim a caveira é um símbolo de demonstração de que somos todos iguais, que todos nós, ricos ou pobres, gordos ou magros, poderosos ou não, né? Pessoas cristãs ou não, todos nós, pessoas do mal, todos nós quando morrer vamos ficar com a caveira lá, desmanchar, a carne vai desmanchar e vai sobrar a caveira. Mostra que somos todos iguais, todos filhos de Deus. A gente tem que tomar cuidado porque a gente costuma facilmente julgar muito quem é de Deus, quem não é, né? E não funciona bem assim, né? Bom, aqui eu vou fazer depois a frase e mostro para vocês a foto, porque já viram que não adianta eu falar escrevendo que não funciona, né? Direito. Deixa eu ver, acho que eu vou fazer um art journal hoje, enquanto a gente continua falando, conversando. Aqui. Eu vou tirar essa página aqui para eu poder... Esse aqui tá tão velho que tá caindo, ó. Eu já colei, já. Eu quero só usar um pouquinho aqui. Eu tenho um novo, tá? Mas eu quero usar esse até dizer que não tem mais. Tá, continuando então. O que eu quero dizer? Ah, a pessoa usa preto. Tá só se vestindo de preto. Ela é do demônio, gente? Não. Ela pode ter uma preferência para usar a roupa preta. Ah, mas as roupas têm umas caveiras desenhadas. Quem gosta de rock é do demônio. Não, gente, eu gosto de rock, eu não sou do demônio. Um exemplo, né? Então, assim, a gente tem que parar de pré-julgar as coisas que são de Deus ou que não são de Deus, né? Conforme a nossa pequenez, tá? Ah, agora é claro, sei lá, satanismo, nem sei se isso existe mesmo, mas quem rende culto ao demônio, nem sei se isso existe, porque as pessoas falam, a gente vê em filme, mas assim, graças a Deus na prática eu nunca vi, né? Aí tudo bem, mas mesmo assim a gente nem sabe se isso existe, se aquela pessoa é satanista ou não, porque a pessoa tem que se dizer seguidora do bicho mal lá para poder confirmar que é mesmo, né? Então, assim, a gente tem que parar de pré-julgar todo mundo, todas as pessoas, assim. A gente julga o tempo inteiro todo mundo. Quando, na verdade, às vezes é só alguém que gosta de preto, é só alguém que gosta de uma música diferente da que a gente gosta, né? Então, qual que é o ideal, o correto, o melhor a se fazer na prática, no dia a dia? É não julgar, deixa a vida do outro. Se o outro quer gostar de usar preto, que use, gente. Ah, mas tá na igreja sempre de preto, não sei o que. E daí? O importante é que tá na igreja, né? Tá na instituição religiosa. Né? O que importa realmente é o que ela faz e fala e não a roupa que ela usa. E mesmo que seja uma pessoa mesmo assim que não é do bem, né? Deixa a pessoa, ela que vai se ver, digamos assim, com Deus, né? Vai ter que dar conta, né? Vai ter que falar do que ela fez com o conhecimento, com a vida dela, quando ela for lá para o outro lado, né? A gente, nem quando a pessoa é errada mesmo, a gente tá certo em julgar. Não esqueçam disso, tá? E assim, porque a pessoa
tá espalhando fake news e prejudica alguma coisa, né? E aí a gente julga. A gente fica indignado, né? Quando isso acontece, quando uma notícia negativa atrapalha que coisas boas aconteçam, né? A gente fica muito indignado, mas nem nessa hora nós somos autorizados, digamos assim, a julgar. Não dá para julgar outra pessoa. A gente não quer ser julgado. Então não dá para julgar outra pessoa em momento nenhum, tá? Eu vou fazer essa colagem meio que pro Dia das Mães e vou usar um pedacinho desse papel aqui que eu peguei onde a gente foi no Dia das Mães ontem. A gente foi até um lugar que chama Gerivá para comer pastel. É tipo uma viagenzinha, porque demora 90 quilômetros, né? Quase 1h20 para chegar. E aí eu pedi para eles um pacotinho limpo, porque senão estão sempre sujos os pacotes de coisa de óleo, né? Aí eu falei, não, me dá um pacotinho limpo que eu quero fazer uma colagem do meu caderno e com esses negócios sujos de gordura não dá. Daí o moço ficou me olhando. Tá bom. Ele foi lá e pegou e me deu. Mas que ele achou estranho, ele achou. Ai, 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 esse povo da colagem é doido mesmo. Vou botar aqui no meio que é melhor. Até ficou o pacote aqui, mas não sei se eu vou fazer tag, não. Tá, continuando. Lembremos, então, de não sair julgando todo mundo com os nossos olhares, né? Que a gente tem esse costume. A gente faz isso todo dia, né? Em todos os momentos. Então vamos tentar dar uma aliviada, né? Vamos tentar parar de pensar na vida dos outros. Eu vejo que quando a minha filha faz algo assim, eu chego e digo assim para ela: vai cuidar da sua vida e para de julgar os outros. Literalmente eu falo assim para ela, né? Só que eu mesma caio nessa falha, né? Eu mesma acabo fazendo julgamentos também. Então que a gente possa, assim, realmente, né? Botar em prática essa questão e de não julgar ninguém, nem nada, nem se a gente acha que a pessoa é de Satanás ou não, porque Jesus foi julgado assim, totalmente incorreto, né? E uma coisa que ele fala, né, que ele falou, se eu fosse, então, discípulo, né, de Satanás, por que eu estaria expulsando discípulos dele aqui do mundo, né? Então, não faz sentido. Como a gente precisa cuidar, né, com essa questão de julgamento. Mas vamos lá, né, continuando. Marcos, então, capítulo 3, agora versículo 31 em diante. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora. Mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, te procuram. E aí Jesus falou o seguinte: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Tem muita gente, né, que gosta de usar, inclusive, essa fala, às vezes para provocar divisões, né, com as opiniões das pessoas, porque parece que Jesus está renegando a própria família, né? Parece que Jesus está dizendo: eu não tenho... Minha família não são eles, aquela família consanguínea, né? E sim esses que estão aqui,
Se a gente for usar o pé da letra, né, é como se ele estivesse renegando mesmo. Mas não é isso que ele quis dizer, né? A gente, como sempre, não pode levar o pé da letra. Jesus quis igualar as pessoas que estavam com ele ali, ao lado dele, né, ceando, se esforçando em se tornarem pessoas melhores, ouvindo a palavra de Deus. Ele quis igualar, então, essas pessoas a seus irmãos e mãe e tal, para fins de ensinamento mesmo, para que um dia essa palavra chegasse para nós, né? E a gente entendesse que toda a humanidade é nossa família, são nossos irmãos. Então, quando a mãe de alguém está sofrendo, é como se fosse a nossa mãe sofrendo também. Se a gente tivesse, então, essa visão de humanidade que Jesus pediu. Olha só, eu aqui tentando mostrar para vocês que eu boto cola daqui para cá e hoje tá entupido esse negócio. Ai, ai, ai. Mas vou continuando. Eu derrubo da cascoreza aqui, que aqui é mais largo, e depois derrubo com essa ponta aqui. Mas essa ponta aqui tá meio parada, deixa eu ver. Não. Ah, é que tem pouca cola mesmo, peraí. Eu vou deixar abaixado enquanto a gente conversa. Deixa eu guardar meu alfinete de gente chique. Desentupidor de cola chique, ó. Eita! Agora só falta eu comprar um desentupidor de cola Rosegold. Ai, ai. Mas brincadeiras à parte, continuando. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus estava deixando aí para sair nos evangelhos, para sair na posteridade, para que as pessoas falassem mesmo, né, no futuro, que todas as pessoas que fazem a vontade de Deus são nossos irmãos. Mas, na verdade, todas as pessoas, né, que estavam ali ao lado de Jesus, de alguma forma, mesmo que não tivessem ainda, né, fazendo a vontade de Deus, mas estão ali aprendendo a se tornar pessoas melhores, tentando melhorar, tentando ouvir, né, os ensinamentos que Jesus trazia, são nossos irmãos. Todo mundo, o mundo inteiro são nossos irmãos. É por isso também que muitas de nós, né, se sentem mal, por exemplo, com aquela situação do Rio Grande do Sul. Porque a gente sabe que ali tem mães, irmãos e pessoas sofrendo coisas que a gente não gostaria de sofrer e nem que nossa família passasse por isso. Então, que nem eu falo, eu posso até estar meio tranquila que a minha família, graças a Deus, apesar de ter umas pessoas que estão fora de casa, mas tá todo mundo bem, todo mundo vivo, né? Não alcançou a morte, digamos, não alcançou a minha família, nem os meus amigos mais próximos que eu tenho lá. Mas isso não causa menos dor, né, pra mim. É triste, né? E aí a gente vai para aquele outro lado que a gente estuda muito aqui no projeto, que é, beleza, mas então o que eu posso fazer, né? Eu posso fazer alguma coisa? Posso doar um valor, pesquisa, né? Um Pix, uma instituição que a gente confie e ajuda, né? Eu não posso doar um valor, posso separar coisas boas, né? Doações para ajudar. Vai ser a nossa mãe, nossos irmãos que a gente vai estar ajudando. Por que eu trataria diferente esse desastre lá no sul, só se meus pais e minha família tivessem sido atingida? Se minha família foi atingida, eu corro atrás, senão eu não corro atrás. Mas Jesus veio e disse que todos são nossa família.
Todos são nossos irmãos, né? Então, muitos de nós já têm esse sentimento de empatia pelo próximo, né? Já enxerga que a gente tem a bênção de não ter nossos familiares lá passando por aquilo, mas esses que estão lá passando por aquilo são nossos familiares em Deus, né? Por que eu, Silmara, faria diferente se fossem meus pais, né? Entendo que isso já é na prática assim, tá, gente? Eu só tô trazendo a reflexão para nós todos que aqui estamos, né? Então, eu posso separar roupas boas, né? Não coisas que jogaria fora. Calçados, remédios, água, alguma coisa que eu possa dar lá para os Correios levar, que o Correio parece que está pegando no país inteiro. Tem várias oportunidades aí. Então, não precisa ser dinheiro, pode ser doação. Não tem, aqui a minha cidade é tão interior que não dá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai orar. Quantas vezes a gente já entendeu que fazer oração é uma forma de caridade, é uma forma de ajudar, né? Então, às vezes, a gente não tem a outra forma de ajudar, então a gente vai baixar o nosso julgamento, né? Vai diminuir aquele julgamento que a gente tem com frequência. Eu tenho também, tá, gente? Por exemplo, hoje de manhã acabei de ver no noticiário que tem famílias que voltaram para casa que tinha sido alugada. E agora, com a chuva que deu esse fim de semana, já está previsto que a água vai subir, né? De novo. Essas pessoas não deviam ter voltado. Foi dito pelo governo, não é hora de voltar para casa, a previsão está muito alta de chuva, de aumento, de continuação dessa situação ainda está grande, mas as pessoas não obedecem, né? Voltaram para casa, lavaram a casa, não sei o quê. E aí agora, esse fim de semana, choveu tanto que vai subir de novo os rios e já vai chegar de novo lá em Porto Alegre, onde essa pessoa estava. E aí os bombeiros tentaram de tudo, diante da reportagem ali, fazer a pessoa sair, explicar que a água ia subir. E me diz, a pessoa não quis sair, não dá vontade, a gente fica com raiva, né? Dá uma sensação assim de irritação, digamos assim, porque a pessoa não tá querendo escutar. Depois é fácil culpar o governo, né? Quando a gente tem coisas que a gente pode fazer. E aí o que eu me peguei fazendo? Eu me peguei julgando aquela pessoa, dizendo, mas pelo amor de Deus, eu, Silmara, já passei por uma enchente. Eu, Silmara, não fiquei esperando, mas faz muitos anos, né? Meu filho tinha 4, 5 anos na época. Eu não fiquei esperando, eu peguei e saí, né? Mas a pessoa ali tem algo dentro dela, os motivos dela para não ir. E eu não posso julgar, né? Eu não sei o que essa pessoa já passou, o que essa pessoa perdeu, como é que tá o psicológico dela. Então eu tenho que respirar fundo, deixar essa minha irritação embora, porque essa irritação vem porque nós somos seres humanos, né? E aí vou fazer o que por ela, gente? O que eu posso fazer por aquela pessoa? Eu vou orar para que Deus proteja pelo menos a vida dela e da família dela, para que não aconteça o pior, né? Porque daí, se acontecer coisas piores com a vida dela, a gente fica triste mesmo. Então eu não quero, mesmo ela sendo teimosa, eu não quero que aconteça nada com a vida dela e nem com a família dela, né? Então, por isso, como a gente precisa vigiar, né, os nossos julgamentos, as nossas irritações, né, e que a gente possa botar na prática, né, principalmente essa questão de, assim como Jesus, enxergar que nossos irmãos e nossas irmãs são todas as pessoas desse mundo. Então, essa pessoa que não quis sair de casa é como se fosse uma mãe, a minha mãe, que não quisesse sair de casa. O que eu ia fazer? Eu ia orar, implorar para Deus para que nada de mal acontecesse, certo? Então, que a gente traga também para nós, né? Para nossa vida, esse ensinamento que Jesus deu lá, nessa forma de ensinar que ele usava na época, né? Que a gente traga para a vida também, porque não tem o que fazer. O que eu vou fazer com essa pessoa que não quis sair?
eu vou pré-julgar, eu vou ficar brava, mas não posso fazer nada. Ela é uma escolha dessa pessoa, né? Bom, continuando, né? Eu quero ver se a gente... essa fala da família também tem em Mateus 12, tá? Em Mateus 12 a gente tem também. Eu acho que devido ao tempo ainda dá pra gente ver o início de Marcos 4. Bora? Bora ver Marcos 4, só pelo menos o começo. O começo é a parábola do semeador. A parábola do semeador a gente viu em Mateus 13. Se vocês quiserem até rever mais profundamente, vamos falar aqui rapidamente dela, mas vamos lembrar, se alguém quiser voltar e dar uma olhada mais profundamente, a gente viu em Mateus 13. Então, Marcos 4, versículos de 1 a 20, é a parábola do semeador. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou. Porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra parte, ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Gente, como Marcos fala mais fácil, né? Eu estava comparando com a nossa leitura de Mateus. Mateus escreve assim de uma forma um pouco mais difícil de entender. E já Marcos fala um pouco mais assim, de forma um pouco mais fácil, digamos assim. E aí então ele explicou muito bem ali, né, as comparações dessa questão de que a pessoa que ouve a palavra, né, vê a semente que caiu no meio do caminho, mas não a retém para nada, né? Aí ele diz como se o Satanás puxasse a pessoa, mas não é bem isso, né? A pessoa escutou a palavra,
e escolheu não ouvi-la, não segui-la, não preparar o seu coração a mais, né? Tem pessoas que escolhem não seguir a Deus, gente, né? É Satanás que levou essa pessoa embora? Pode ser, mas é uma escolha, tu entende? A pessoa escolheu não seguir a palavra. Aí, né? Claro, a gente tem formas e formas diferentes de falar, né? Mas são escolhas. Vocês não podem esquecer que são escolhas. Mesmo quando, entre aspas, o Satanás vem e não... e leva, né, a pessoa embora, mesmo assim foi a pessoa que escolheu não seguir a palavra. Eu sei que é difícil ouvir isso, tá, gente? A gente não quer culpar, né? Não quer dizer que a pessoa escolheu não seguir a Deus, né? Mas acontece, gente. Tem pessoas que escolhem não seguir os ensinamentos, não querem nem saber. E não é propriamente dito alguém de fora. O Satanás é alguém de fora, né? Que não deixa aquela pessoa, que teoricamente, né, não deixaria aquela pessoa seguir a palavra de Deus. Mas não é assim, é a pessoa que escolhe não seguir, tá? Entre aspas, o espírito do mal, né? A maldade, o Satanás, ele só vai agir na vida da gente se a gente permitir. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara, porque as pessoas acabam esquecendo, né? Esse mal, ele só vai continuar, ele só vai seguir adiante se a gente permitir. Se a gente não escutar, né, a palavra de Deus. Então, é uma escolha. Eu sei que é difícil, né? Mas é uma escolha. A gente tem muitos próximos, pessoas que a gente ama, que a gente gostaria que fosse cristão de verdade, que a gente gostaria que fosse, que seguisse, né, os ensinamentos de Deus. A gente tem muitas pessoas, né, que a gente gostaria que realmente, né, colocasse em prática a palavra de Deus, assim como a gente está buscando. Mas não é bem assim, elas escolhem não colocar, a culpa não é de Satanás, do espírito do mal, do demônio e nada disso. A culpa não é culpa, né? É uma escolha que a pessoa faz, né? Quando ela não quer viver isso na prática, e infelizmente é isso. Se eu quero mesmo estudar a Deus, ser uma pessoa melhor, eu consigo. É uma escolha, tá, gente? Eu sei que é difícil, mas é assim que funciona. Bom, continuando. Então, assim, Jesus nessa parábola, né, nos finais, ele explicou claramente ela. Não precisa nem a gente se postergar muito falando dela. Eu só queria trazer mesmo a questão da última, né? O último versículo onde ele fala, né? Que dão uma colheita boa, né? Pessoas são como a semente lançada em boa terra. Então, o nosso coração que tem boa terra, a gente ouve a palavra, aceita e damos uma boa colheita, ou seja, rendemos frutos a Deus. E aí ele diz, até 30, 60 e 100 por uma semente. Então, é uma comparação, tipo, uma semente às vezes pode dar uma boa, né, uma boa colheita e pode dar de uma semente nascer 30, de uma semente nascer 60 ou de uma semente nascer até 100. Isso é uma comparação com sementes mesmo, né? Tomando café, gente. E aí o que acontece? Isso trazendo para a palavra de Deus, né? É aquela coisa, às vezes a gente rende, né, a Deus, rende até 30, né, até 60, até 100 por um, ou seja, quando a gente realmente pratica a palavra de Deus, quando a gente realmente vive, né, o amor de Deus, quando a gente realmente entende a palavra e a pratica, a gente está então rendendo mais, né, mais em nome de Deus.
E aí vai depender, então, do nosso esforço, da quantidade de pessoas. Se eu me esforço em ser uma pessoa do bem, e aí influencio minha família, né? Influencio meus amigos, influencio na internet. Então, isso vai aumentando ali aquele percentual, mas no final não importa quanto, se é 30, se é 60 ou se é 100. No final importa é que a semente dê frutos, mesmo que os frutos sejam nossos familiares, nossos filhos, entendeu, gente? Não precisa ser algo grande, eu vivo dizendo isso, não precisa ser algo grandioso, algo enorme, onde milhares e milhares de pessoas se influenciaram, não, gente. Se a gente fizer a nossa parte por nós mesmos e até nossos filhos, por exemplo, se tornarem pessoas melhores, já estamos no lucro, digamos assim, né? Estamos muito que no lucro. Deixa eu ver se aqui... Eita, colou. Deixa eu ver se aqui ficou aberto ou se colou. Deixa eu pegar um palitinho aqui. Achei um palitinho. Aqui ficou tipo um bolsinho apertado. Deixa eu ver se eu boto uma cartinha que eu ganhei da Júlia aqui. Quis fazer uma colagem meio que de Dia das Mães, misturada aqui. Olha o Dudu, eu e a Júlia aqui. Oh, Jesus. Então, vamos refletir um pouco nessa parábola do semeador, no seguinte sentido. Eu estou dando frutos? Sim, então ótimo, né? Depois, um dia, a gente pode analisar se quiser. Mas será que eu estou dando 30, estou dando 60 ou estou dando 100? Mas, no final das contas, o importante é estarmos dando frutos, né? E o restante a gente vai aprendendo, né? Vai evoluindo com o passar do tempo, junto com Deus, né? Vocês gostaram da oração desse mês? Nossa, ela me impactou bastante, né? Apesar da linguagem não ser assim tão fácil, mas eu gostei muito dela. Bom, eu acho que encerramos por aqui. Não, falta falar das atividades práticas da semana, né? Bom, vamos rapidinho então para as atividades, né? Primeira atividade da semana, eu entendo que nós temos que parar de julgar o que é de Deus e o que não é. Parar, totalmente. Segunda atividade, assim, não vou nem detalhar muito, porque nós conversamos bastante durante a explanação sobre isso, né? E segunda atividade, enxergar nossos irmãos em Cristo, irmãos, pai e mãe em Cristo, enxergar, fazer aí um esforço para enxergar as pessoas, sejam de onde elas forem, como nossos irmãos em Cristo. Terceira atividade, dar frutos com as sementes que Jesus está plantando em nosso coração. Nós que aqui estamos já somos terra fértil. Nós já temos dentro do nosso coração a terra fértil para as sementes de Jesus crescer. Então, o que falta? Falta a gente dar fruto. Vamos parar para pensar nisso. Ver o que nós estamos ajudando o próximo. Dar fruto é ajudar ao próximo. Dar fruto é fazer o bem, né? O que nós estamos fazendo nesse sentido? Vamos avaliar e vamos... meu arquivo todo aqui, ó. Vamos avaliar e vamos retomar isso com a graça de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Gratidão pelo apoio, gratidão por estarem aqui comigo. Que Deus abençoe muito a família de vocês, todos os seus, e que possamos estar aqui na próxima semana também, combinado? Não esqueçam que o nosso encontro esse mês no Meet é dia 28 de maio, terça-feira, às 19 horas. Coloquem aí na agenda, combinado? Grande beijo e até semana que vem.